Brandon, se você já quiser continuar, Então, estamos a posto. já falado aí, né, os 3 pilares que devem ser seguidos aí para garantir uma boa estrutura, planejamento, construção e manutenção, né? E o risco, como eu tinha falado antes, não tem como você eliminar, mas como a gente sempre estuda aí, tem muitas tecnologias para ajudar para tentar minimizar isso daí. Então, acho que basicamente é isso. As barragens variam de acordo com o seu uso e aplicação aí dentro da engenharia. E cabe a nós aí termos pelo menos um pouco dessa noção, né, de saber os tipos, saber a aplicação de algumas coisas e principalmente não deixar a segurança de lado, para que não ocorra nessas tragédias aí que aconteceram recentemente, onde tiveram perca de vida, perca material e também ambiental. Deixa eu passar, né? Pode passar. Isso que você já tinha falado, né? A gente fala a parte dos drenos, a utilização dos drones. Isso. Acho que é isso. E queria agradecer mais uma vez o professor Rafael e qualquer dúvida, a gente falar aí, que a gente responde. Gente, alguém com alguma dúvida? O microfone está liberado aí para vocês falarem. Brandon, senhor Brandon Correia. Agora meu parceiro de projetos. Nós vamos conquistar o planeta, né, Brandon? Vamos que vamos, se Deus quiser. Então, nossa, sua aula foi excepcional, de primeira qualidade. Você tem total domínio do assunto e eu não consigo fazer uma aula tão boa quanto a sua. Tá doido. É sério, não dou conta não. Excepcional a sua aula. Parabéns. Continue sendo essa pessoa bacana que você é, esse profissional de excelência. Igor, não faz esse tipo de comentário. Você é um profissional de excelência, espero que você tenha muito sucesso na sua carreira. O que você precisar contar comigo, você pode contar sempre, isso aí você tem certeza disso. E está chegando aí mais projetos para novas parcerias. Bem, deixa eu fazer uma votação. Meninos, posso convidar o Brandon para fazer outra palestra para nós? Todos aprovados? Claro. Claro, né, Dani? Não, olha só, a Daniele nunca tirou print da minha tela da minha aula para poder postar, Brandon. Agora, com a sua presença hoje, eu tenho certeza que ela vai tirar. Já tirei um monte. Você tá vendo? É porque você causa um alvoroço nessa pessoa. Muitíssimo obrigado, Brandon. Não tem nem como eu te agradecer pelo convite, por aceitar participar. Em outro momento, você vai fazer para mim uma outra palestra, porque teve um rendimento muito bom. Estão respondendo aqui no chat para mim. E todos gostaram muito. E tá todo mundo falando que a Dani tá com uma cara de muito apaixonada, que tá quase os queixos caindo no chão. Eu vou até fechar isso aqui. Eu fiz a sugestão do tema para você lá no WhatsApp, aquele lá que eu te falei agorinha. A gente vai trabalhar ele depois. Eu vou passar um trabalho para os meninos sobre esse reforço, aí a gente volta. Aí eu vou, como você fez o TCC sobre barragem, vai falar para mim depois de outro tipo de barragem. Aí a gente vê direitinho. Ou sobre um outro assunto, se você quiser falar também sobre a parte estrutural da barragem, porque daqui a uns dias eu vou entrar no cálculo de tração de abertura de comporta, tração no pé da barragem e dimensionamento da força de impulso da água. Aí, se você quiser também falar alguma coisa sobre, tá aberto. As portas da faculdade, as nossas portas, estão sempre abertas para você. Precisar. Eu queria te agradecer mais uma vez aí, agradecer os meninos do nono período aí por ter assistido.
logo eles estão aí também formados aí na área aí. Se alguém quiser seguir essa área de barragem, é muito interessante, uma área que cresce muito. E como eu tinha falado, na faculdade a carga horária nossa é muito baixa, né? É muito pouco a gente vê sobre barragem, mas com certeza vocês têm um grande cara aí para ajudar vocês aí nessa área. A Fábio entende muito. Vixe, não Com entendo nada. certeza a gente Eu de vai barragem sair igual cão e sabendo gato. pelo menos um pouco aí sobre a estrutura dessas barragens aí, para que futuramente aí não ocorram essas tragédias. Mas é isso aí. Acho que deu para englobar um pouquinho do meu TCC, que se falar que fica muito grande, a gente falou de todos os tipos de barragem, focamos em a parte de minério de ferro, tecnologia também tem tantas outras tecnologias aí que podem ser adotadas, estão ainda em desenvolvimento, mas eu acho que é isso. Muito obrigado a todos aí. A gente pode marcar depois uma aula de tecnologia de barragens aí, ué. Podemos Pode verificar isso ser. com você. Que os meninos vão fazer um trabalho para mim com sobre reforço de geossintético em barragem de terra e de enrocamento. Aí a gente marca uma aula de tecnologia. Beleza. Muitíssimo obrigado, Breno. Eu te Então, agradeço aí pela parceria. então, Tamo então junto. valeu, obrigado. Valeu. Agradeço. Posso disponibilizar os seus slides para os meninos depois? Pode passar para eles aí. Beleza. Se você ajudar eles na prova depois, e se você ajudar a Dani, eu vou ficar sabendo, viu? Valeu. Obrigadão, viu? Deus te Valeu. abençoe muito. Você também, valeu. Eu te agradeço. Com Deus. Senhores, fica aí para a aula, Breno. Não sai, não. Dani. E aí, Dani? Como é que tá o coração? Oi. Como é que tá o coração? Vai, tá de boa? Muito bem. Que bom. O Brandon, ele é uma pessoa de um caráter enorme e um aluno e amigo que ficou aí para a vida. Está com as parcerias de projeto e agora as parcerias agora de palestra também. Então, daqui uns dias ele volta para fazer outras palestras para vocês. Dani, não baba, tá? Tá bom. Galera, vocês têm até a próxima semana, até a próxima aula de sexta para poder me entregar o relatório, postar para mim lá no liceu. Quando finalizar a aula de hoje, ou até amanhã, eu posto a atividade para vocês e abro ela lá para vocês inserirem. Talvez hoje não dê tempo, porque eu ainda estou meio perrengado. Então, ainda tem que ir com uma certa calma. Até amanhã eu organizo tudo para vocês, tá? Vamos fazer nossa aula de higiene e segurança do trabalho. Excepcional a palestra do Brandon. Cara extremamente profissional, tá de parabéns. Depois eu irei fazer os parabéns para o Brandon. Vou novamente compartilhar minha tela com vocês. Olha só, crianças. Segurança e higiene do trabalho. Em breve, semana que vem, eu entro de novo com barragem de enrocamento e eu já vou disponibilizar semana que vem para vocês os trabalhos que deverão ser apresentados, tá? Para a semana que vem, eu acredito que eu já quero uma apresentação de um trabalho. Então, segunda-feira eu devo liberar como é que esse trabalho tem que ser feito lá no AVA para vocês. Beleza? Ou semana que vem eu faço uma abordagem específica de um assunto. Eu estou querendo falar sobre reforço também. E aí a gente faz as apresentações dos trabalhos. Vamos ver como é que vai ser. Sem pressa. Galera, é o seguinte. A respeito de segurança do trabalho, ele é um assunto que está intimamente ligado com as questões que nós estamos vivendo atualmente. Eu não sei se eu coloquei para gravar dessa vez, eu devo ter colocado. Deixa eu olhar. Tá gravando, prof. Né? Isso. Tá. Obrigado. Estou meio louco. A sonceira do antialérgico está me impedindo de raciocinar. Então, nós estamos vivendo aí uma pandemia, estamos aí vivendo um assunto que tem total relação com a questão dos riscos, e principalmente quando a gente aborda a barragem, a gente já trabalha mapa de risco e todos os tipos de risco, risco ergonômico, ambiental, risco de acidentes, todos os tipos de risco que envolvem, riscos químicos, físicos, biológicos, tudo. Mas no contexto geral, quando nós estudamos o PPRA,
nós verificamos que existem alguns tipos de risco, certo? Então, nós falaremos sobre esse tipo de risco hoje e nós falaremos um pouco... Eu não vou falar sobre mapa de riscos, vocês farão um trabalho para mim sobre mapa de riscos. Vai ser esse o trabalho da segunda VA de vocês. Vocês farão um mapa de risco para mim. O que acontece? Existem alguns tipos de risco. Eu vou começar com os riscos físicos. E eu vou deixar focado na construção civil, tá? Esses riscos físicos, galera, eles podem ser detalhados e podem ser classificados como, por exemplo, o risco de ruído, né? Toda obra tem um pequeno problema. É extremamente barulhenta. Então, quando você tem excesso de barulho, quando você tem vários tipos de sons ao mesmo tempo, eles criam um ruído. E esse ruído ele é prejudicial à nossa saúde. O que acontece? Os ruídos eles podem ser encontrados em todos os canteiros de obras, devido a máquinas, devido à execução de atividades, como, por exemplo, uma estaca cravada, concretagem gera muito ruído, a própria betoneira gera muito ruído. Então, galera, quem trabalha nesse tipo de ambiente tem sempre alguns problemas que nós temos que destacar. Qual que é? Cansaço, irritação no ouvido, muita dor de cabeça, diminuição da audição por causa do excesso de ruído, por causa da quantidade de decibéis, aumento da pressão arterial, problema no aparelho digestivo, taquicardia, risco de infarto, problema de estresse ocupacional devido à questão de ruído. Então, na construção civil, aqui eu coloquei apenas algumas imagens, mas, por exemplo, uso de serra causa muitos problemas de ruído. Uso de betoneira, o tempo inteiro você tem ruído quando a betoneira está ligada, é muito barulho, excesso de vibração. Outro exemplo, equipamento pesado de corte, de transferência de terra, de terraplanagem, de grua, elevador cremalheira. Então, você tem vários serviços, várias atividades e também vários equipamentos que geram ruído. Para não falar todos, eu vou falar grande parte dos serviços da construção civil geram algum barulho, algum ruído, e esse ruído é prejudicial. O que acontece? Como ele é um risco físico, nós fazemos alguns tratamentos. Então, nós vamos utilizar o quê? De equipamentos de proteção de segurança. Protetores auriculares, abafadores, né? Para poder reduzir a questão dessa quantidade de ruído na construção civil. E é importante que quem trabalha na presença desses ruídos faça um uso correto do equipamento de proteção individual, tá? Do EPI. E, galera, outra coisa. Aqui vale ainda eu destacar, vale ainda salientar que acompanhamento de processo de ruído, como, por exemplo, uma perda de audição, uma redução dessa audição do nosso colaborador tem que ser acompanhado pelos exames previstos, né? Eu adoro o povo que fica rabiscando a tela. Faz um coração. Tem que ser acompanhado... Obrigado. Está parecendo um bumbum, mas tudo bem. Tem que ser acompanhado pelo... Aí, eu perdi até o foco da minha aula. Tem que ser acompanhado pelos programas, pelo PCMSO, né? Pelo PCMAT e pela questão dos exames de acompanhamento também. Tanto da entrada, quanto o acompanhamento, quanto a saída do colaborador. E todos os outros exames que nós vimos durante as aulas. A questão do ruído tem que ser acompanhada por exame, tem que ser adotado o EPI correto, beleza? Talvez só o protetor auricular, em forma de plug, ele não seja eficiente. Tem que ter uma outra proteção, ok? Bacana. Um outro tipo de risco físico é a vibração. Galera, coloquem em mente. Geralmente, em grande parte, grande maioria, os serviços que geram ruído também geram vibração. Olha só, vou voltar aqui no exemplo. Serra gera vibração. Betoneira gera vibração. Grua gera vibração. Escavação gera vibração. Grande parte dos serviços que geram ruído também geram vibrações. Então, ela está intimamente ligada à questão dos ruídos e também às consequências da questão da vibração, por exemplo, uma lesão por esforço repetitivo, causada por risco físico, nem sempre por ergonomia. Então, assim, a LER
nem sempre vai ser causada por um risco ergonômico, ela pode ser também causada por um risco físico. Isso aqui, galera, pegadinha de prova, porque se eu coloco uma situação que envolve vibração e pergunto qual é a causa, por exemplo, é risco físico, vibração? Beleza, a causa é risco físico. Mas se a LER está condicionada à execução, a movimento repetitivo, a postura, já é relacionada à ergonomia. Problema de artrite por causa da vibração, problema de aparelho digestivo, lesões ósseas, circulatórias. Um outro problema, galera, que é trágico e eu preciso mencionar é a questão do deslocamento dos órgãos internos. Se existe um excesso de vibração na atividade, você tem deslocamento dos órgãos internos. Por exemplo, quem usa muito martelete, quem usa muito sapinho, quem usa muito material que gera muita vibração, se for exposto há muito tempo, diretamente, pode gerar deslocamento dos órgãos internos, tá? Quem trabalha com esse tipo de material vai trabalhar com tempo de intercalagem. Ele vai intercalar, certo? Ele vai trabalhar um tempo, para, descansa e depois volta de novo, ok? O calor, que não tem como nós fugirmos dele na construção civil, né? Nós trabalhamos aí com várias atividades. Para sair um pouco do foco de obra residencial, né, condominial, enfim, eu coloquei aqui uma obra de infraestrutura que envolve um trabalho muito específico nas intempéries. Então, por exemplo, a execução de pavimentação, pavimento intertravado ou pavimento asfáltico, você tem muito calor aí incidindo. Principalmente a questão do pavimento asfáltico, porque a manta asfáltica, ela é um CBUQ, né? Ela tem a presença do CBUQ, a usinada a quente, que eleva ainda mais a temperatura, né? Em relação ao calor, você tem aí em relação à questão dos ambientes sem ventilação, mas na construção civil, enquanto a situação de uma obra não for a cobertura, não for sendo coberta, você está trabalhando o tempo inteiro com incidência do calor, né? Como consequência, pode-se destacar o aumento da pulsação, irritação, insolação, prostração térmica, choque térmico, se a pessoa estiver no calor e depois pegar uma massa de ar frio, fadiga muscular, perturbação nas funções, hipertensão, problema digestivo, você tem uma porrada de coisas que acontecem, né? Problemas cardíacos também. Então, tomar muito cuidado com o colaborador que nós colocamos para poder trabalhar na presença do calor, tá? É importante nós termos em mente que colaboradores que já são hipertensos, que já têm problemas digestivos, e colaboradores que têm problemas já cardíacos, serviços que têm exposição muito intensa ao sol para eles não é bacana. O que seria aqui importante eu colocar como a questão do EPI para vocês? O EPI, nesse caso, são essas toucas chamadas de toucas árabes, certo? O chapéuzinho também é importante. O capacete, sem sombra de dúvida. Outra coisa que é de extrema importância é o protetor solar. A parte de vestimenta de roupa, geralmente, roupas que cubram todo o corpo, tá? Para evitar insolação, beleza? Radiação, meninos. Também considerada como risco físico, nós temos dois tipos de radiação. Nós temos radiação ionizante e radiação não ionizante. A radiação não ionizante, geralmente são as radiações causadas por exposição ao sol por causa dos raios ultravioletas, tá? Essas radiações, elas vão causar prejuízos na parte do corpo humano. Ela vai deteriorar uma questão do corpo humano. Como é que eu posso explicar de forma melhor? Exposição ao sol, queimadura, desidratação, lesão, problema de pele, problema referente a outros órgãos causados por quê? Alta exposição ao sol, aos raios ultravioleta e os demais raios que são expostos aí às intempéries. Se vocês forem pesquisar depois, com mais calma, vocês vão ver que existem outras radiações não ionizantes, tá? A partir de micro-ondas. Então, existem outras radiações também. Mas aqui, para a construção civil, assim, no foco maior, a exposição ao sol, ela causa, sim, a radiação não ionizante por causa dos raios. As radiações ionizantes não são tão colocadas dentro da construção civil, mas eu preciso diferenciar para vocês. São causadas por partículas de elementos radioativos. Então, são partículas previstas em raio-x e partículas previstas
em qualquer material que seja radioativo. Então, por exemplo, no caso lá de Chernobyl, você tem uma radiação totalmente ionizante, certo? O caso do Césio-137, radiação ionizante, porque é causada por um elemento radioativo. Se eu for diferenciá-los em forma de figura, isso aqui é muito comum de acontecer. Isso aqui é uma queimadura devido à insolação. Isso aqui é uma queimadura devido à insolação. Isso aqui já é uma queimadura um pouco mais avançada. O que acontece? Se eu coloco o operário para poder trabalhar em exposição ao sol muito intensamente, sem nenhuma proteção, é muito comum. E se esse colaborador ele já é propício a acontecer isso, também isso é prejudicial, tá? Tem que tomar cuidado com isso lá nas nossas obras. E do lado de cá, nós temos aqui o símbolo da radioatividade, simbolizando as radiações ionizantes, e nós temos aqui alguns exemplos de radiações ionizantes, né? Pessoal que faz aí o raio-x, que trabalha com um leito de hospital, com material que precisa dessa radioatividade e tudo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para eu ver o que vocês estão comentando. Dá uma agonia, né? Penso. Isso porque eu gosto de poupar imagens muito fortes, porque eu não acho recomendável ficar passando imagens muito fortes nessas aulas não, sabe? Depois eu vou fazer uma aula específica com vocês sobre acidentes. Aí eu mostro para vocês as pessoas cortadas, sem braço, sem perna, cortou o pescoço, beleza? Outro tipo de risco físico é a umidade. Nesse caso, eu não coloquei nenhuma figura representativa. Por quê? Porque a umidade, galera, ela está presente aí. E, assim, a umidade, ela está relacionada à questão dos ambientes, né? Exposição com água e tudo mais. A consequência é as questões do aparelho respiratório. Quem já tem problema respiratório, quem já tem alergia, com a umidade vira uma maravilha, né? Igual eu nesse tempo. Você tem problema de escorregões, quedas, doenças de pele, alergias, né? E problemas de circulação também. Onde que eu posso encontrar umidade na construção civil? Olha só, vamos supor que você tem aí nosso canteiro de obra dentro de um edifício, ele é interativo, né? Ele evolui conforme a etapa da obra. Se você deixa aí a exposição desse canteiro e se você não faz o tratamento adequado com ele, não tem todos os cuidados de higiene com ele, ele acaba se tornando um ambiente úmido. Quem trabalha dentro desse canteiro de obras, quem vai trabalhar dentro desse estoque, vai ter problemas aí referentes às questões respiratórias. Se você lava ou você tem um problema, vamos supor, se você tem como é que eu posso falar? Você tem um problema aí de infiltração de água num piso, certo? Você vai ter um problema de escorregamento, certo? Se você deixou a água lá e não rapou, você vai ter problema de escorregamento. Isso aí é causado por umidade, tá? Na verdade, ainda tem-se que, se você escorrega por causa de um piso que está molhado, você tem um risco de acidentes, beleza? Um risco de acidente. Então, finalizados os riscos físicos, nós vamos para os riscos químicos, que é bem mais tranquilo, porque tudo que é químico, galera, é referente ao material que está presente na atmosfera ou a um material que pode ser absorvido ou inalado e vai gerar algum prejuízo no nosso corpo. Por exemplo, poeiras alcalinas, que é o caso da poeira aqui do cimento. Se a minha obra possui uma central de concreto, igual nós estudamos lá em construção civil, se eu preciso da central de concreto dentro de um canteiro de obras, eu vou ter esse tipo de poeira alcalina, que é a poeira ocasionada devido ao cimento, material muito fino. Fumos metálicos, que são as questões de estruturas metálicas, névoas, gases, vapores e substâncias compostos ou produtos químicos. Não fugindo da construção civil, mas falando um problema, a questão da produção de telhas de amianto, acho que, se não me engano, isso foi até questão de prova de vocês, é um risco químico, porque gera-se uma poeira e essa poeira ela é uma poeira totalmente química, que quando ela é inalada, ela causa uma doença respiratória. As poeiras do cimento é top. Eu adquiri anticorpos na faculdade. Eu dei uma melhorada depois que eu respirei tanta poeira de cimento. Aí depois eu piorei, né? A questão do amianto é uma questão séria a ser trabalhada, certo, na construção civil. A questão do uso de produtos químicos
Por exemplo, o uso aí de... Me fugiu o nome da cabeça. Eu tô ficando velho, tenho certeza disso. Uso de aditivos no concreto. Se por acaso acontece aí um acidente e esse aditivo ele cai na pele de uma pessoa e essa pessoa demonstra uma reação alérgica, é devido a um risco químico, tá? Enfim, riscos biológicos, galera. Aqui nós temos 3 coleguinhas. O escorpião, a cobra e a aranha. Isso aqui é muito comum em canteiro de obra. Eu já tive relato de aluno meu que trabalhou em obra de condomínio horizontal, inclusive foi um condomínio numa cidade vizinha. Ele teve problema com cobra. Na hora de executar a área, se não me engano, foi a área de lazer do condomínio horizontal, houveram várias picadas de serpente nos colaboradores, e serpentes da região lá, se não me engano, era jararaca. Acho que, se não me engano, era jararaca mesmo. Não foi só uma, se não me engano, foram 5 casos. E foram descobertas outras várias cobras ao longo da obra. Então, isso é muito comum, dependendo do lugar onde você vai trabalhar. Isso aqui é considerado como um risco biológico, tá? É porque o que acontece? Esses animais, eles produzem o quê? Uma certa toxina que em contato com o corpo, você tem problemas seríssimos, né? Referente, então, à questão de aranhas, escorpiões, ratos, cobras e aí vai, animais peçonhentos. Lacraia, também eu já tive contato com problema com lacraia. Outra coisa, meninos, problemas referentes às questões de bactérias, protozoários, fungos, parasitas e vírus. A questão do vírus é uma questão que nós temos que destacar, porque nós estamos vivendo uma pandemia devido a um vírus. Então, nós temos aí o fechamento de tudo, nós estamos vivendo um isolamento social para evitar a propagação desse vírus, porque nós não temos leitos de hospitais suficientes, né, para atender a uma demanda muito grande de contaminação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as questões de vírus, parasitas, fungos e protozoários, tá? Também. Isso aqui dos riscos biológicos. Espera que eu vou ver os comentários de vocês. Ó, uma aranha. Essas aranhas são muito comuns. Gente, obra parece muita aranha. Muita aranha. Por mais que a gente tenta limpar a obra, deixar a obra bem limpinha, dependendo do local onde essa obra está sendo executada, a demanda, nossa, é muito grande de ter aranha. Muito grande mesmo. É muito normal. Você tem que tomar muito cuidado com isso aqui na obra. Riscos ergonômicos, galera, referentes às questões de postura, posicionamento, execuções. Você também tem aqui riscos psicológicos, né, por jornada de trabalho. Eu estou tentando ver se eu consigo uma palestra para vocês sobre as questões dos riscos psicológicos. Eu vou ver se uma colega nossa faz uma palestra para a gente. Transporte de cargas, as questões da ergonomia, né, a forma incorreta e a forma correta de se levantar um carrinho, a forma correta e a forma incorreta de se pegar uma caixa. Então, isso aqui é muito comum. Isso aqui é uma coisa muito comum para nós, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como é que é uma forma de amenizar isso aqui? Como ele é um risco que envolve postura, envolve a nossa postura, uma tomada de decisão da nossa parte, isso aqui, para poder ser resolvido, tá faltando 10 minutos para a gente encerrar essa chamada. Isso aqui, para a gente poder ser resolvido, é treinamento com o pessoal, beleza? Fazer treinamento, fazer palestra. Isso aí é um dos serviços da CIPA, que nós veremos aí nas nossas próximas aulas. Riscos de acidentes, certo? Ocasionados devido aos arranjos físicos inadequados, problemas aí de arranjo físico, problema de equipamento, falta de EPI, problema com ligação elétrica. Galera, isso aqui, eu vi um vídeo na internet, eu vou até marcar vocês depois sobre um acidente que teve aí numa rede elétrica. O rapazinho jogou um negocinho lá, pegou fogo em todo mundo. Misericórdia, querendo Deus Pai. Então, e também problemas referentes às questões de ferramentas defeituosas e o uso de equipamento de proteção individual, certo? Todos esses fatores são importantes no combate aos riscos de acidente. A questão do piso estar molhado, da lavagem do piso, entra no risco de acidente, certo?
A questão da umidade ascendente no piso entra na questão do risco físico, beleza? Pegadinha de prova também. Em questão de riscos, basicamente são esses. São esses riscos que nós vemos. A questão do mapa de riscos vai ser um trabalho que vocês vão começar a desenvolver para mim e na próxima aula já vai ser apresentado. Eu já vou ajeitar com vocês para que nós possamos começar a apresentação do mapa de risco na próxima aula. O que vocês têm que fazer? A priori, vocês vão pesquisar para mim, levantar a parte teórica de mapa de risco e cada um, eu vou separar os grupos, ou vocês separem grupos aí de 4 pessoas. Cada grupo vai me pesquisar um mapa de risco diferente para áreas de construção civil, tá? Então, por exemplo, a execução de uma alvenaria, a execução de uma estrutura, para cada etapa da construção civil eu quero um mapa de risco traçado, beleza? Além disso, não só para construção civil, eu quero um mapa de risco empresarial também, ok? Isso aí vocês vão me apresentar a partir da próxima aula. Muito bem, senhores. O senhor vai escrever isso aí que o senhor falou, né, desse trabalho? Eu vou postar tudo lá no AVA, até segunda-feira já vai estar lá já. Ah, tá bom. Vocês já podem ir pesquisando já. Mas até segunda eu já coloco tudo organizadinho, como é que tem que ser, beleza? Vai ser sorteado? Ah, tá bom. Segunda a gente vê. Eu já vou tentar organizar isso, aí, mas eu acho que não vai ser sorteado, não. Eu vejo como é que a gente faz. Pode ser um sorteio também, eu vejo lá no WhatsApp com vocês depois. Espero que vocês tenham gostado da aula. Também o senhor pode definir. Hã? Se o senhor quisesse também, o senhor podia definir para cada grupo. O senhor já falava, você vai falar isso. Beleza, você... eu já tenho uma planilha no Excel montada, aí eu já faço a separação tanto do trabalho de higiene de segurança, que é esse, quanto o trabalho lá de barragens, beleza? O professor podia botar de 5 pessoas. Vou pensar. Ou 6. Grupo de quanto? Talvez eu coloque. Grupo de 6 é ótimo. Não, o grupo de 6 tá muito. Até porque cada um vai ter que falar individual, de 6 vai dar mais trabalho. Tem que ser de menos. A gente faz uma reunião no Zoom, aí cada um mostra o seu vídeo, entendeu? É verdade, faz grupo de 5. Vou pensar no caso. 5 é um grupo bom. Pode ser de 5. Adorei a ideia do Lucas. Achei eficiente. Faz o grupo da sala inteira. Então, senhores, espero que tenham gostado da aula hoje. Vou tentar trazer outras aulas diferentes para vocês, para a gente não ficar também só na mesmice, porque vocês viram que a apresentação do Brandon foi de excelência. E vou tentar trazendo algumas outras apresentações para vocês, beleza? Que eu for encontrando aí que encaixa na área, a gente vai fazendo, ok? Em breve a gente faz um trabalho sobre reforço de barragem com gel sintético. Eu já fiz o trabalho também sobre estrada não pavimentada, que eu vou passar para vocês. Mas deixa eu passar primeiro esses para não ir acumulando. Eu vou passar primeiro esse trabalho de segurança do trabalho, ok? Estou disponível aqui no WhatsApp. Tentarei subir essa videoaula em breve, não hoje, porque eu tenho que seccioná-la e eu ainda estou caçando meios tecnológicos de fazer isso. Estou disponível no WhatsApp. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente noite. Qualquer dúvida, estou aqui no WhatsApp para retirar as dúvidas de vocês. Grande abraço. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau. Beijos.